Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast. Aqui Pode Mais com Jussiene Vieira. E Cláudia Bear. E esse podcast ele tá cheio de beleza. Gente, Cláudia vai apresentar uma pessoa linda que eu conheci hoje também, e vocês vão conhecer e saber um pouco da história dela. Apresente aí, Cláudia. Nossa convidada é a psicóloga clínica e influenciadora Aline Sabino. Muito obrigada, Aline, por você ter vindo. Bem-vinda, Aline. Bem-vinda ao podcast. Aqui Pode Mais com a gente. Muito obrigada, Aline. Obrigada a vocês, eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Queria agradecer, a Cláudia foi minha professora, hoje eu sou psicóloga clínica, aprendi bastante com você e estou muito feliz de poder estar participando aqui do podcast. Oh, que coisa bonitinha, Aline. E aí a gente queria saber, né, assim, eu tenho um pouquinho, mas queria que você contasse, né, essa sua história, né, como é que você foi indo e juntou hoje esse trabalho bonito de psicóloga com essa área toda de influência que está super, né, em alta hoje. Uhum. Começou meio sem muita pretensão. Eu lembro que antes de eu sonhar em fazer psicologia, eu queria ser influenciadora de moda, né? Eu já tentava no Instagram. Mas não deu muito certo, eu não tinha muito jeito, não sabia muito bem o que eu estava fazendo. Aí fui deixando de lado, comecei a faculdade. E na época da faculdade, eu também comecei a treinar. Eu estava saindo de um Eu quadro lembro. depressivo. Você lembra, professora? Lembro, você levava até a comida para a faculdade, né? Sofri preconceito na faculdade, o pessoal falava que eu não tinha cara de psicóloga, tinha cara de personal, nutricionista. Então, nessa época foi quando eu comecei a treinar também. Eu já estava saindo de um quadro depressivo e o esporte me ajudou bastante. E eu comecei a ter muitos resultados, porque eu fiquei obcecada. E aí eu compartilhava a minha rotina despretensiosamente nas redes sociais, porque eu sempre tive Orkut, Facebook, e na época o Instagram estava começando a crescer. Isso era em 2014, por aí. E aí eu compartilhava assim, que era parte da minha rotina, né? Então eu comecei a ter resultados e as pessoas começaram a comentar, começavam a perguntar, se inspiravam, pediam dicas, e aí começou a crescer. Mas nessa época, como eu ainda estava no início da faculdade, eu não tinha muito conteúdo ainda, muito conhecimento, eu focava só mais na área fitness, né? Não falava muito de psicologia. E aí, lá para o meio da faculdade, assim, eu falei de alguma dificuldade psicológica que eu tinha. Comecei a falar assim nos stories, como quem não quer nada, e muita gente se identificou. Da sua vivência, das suas questões psicológicas, começou a compartilhar com as pessoas as questões. Sim, e aí muitas pessoas interagiram e comentaram, falando, eu também tenho essa dificuldade, nossa, o que você falou me ajudou muito. Aí virou uma chavinha. E eu pensei, nossa, eu acho que eu preciso falar mais de psicologia, saúde mental, essas questões relevantes que ajudam as pessoas, né? Eu não sou a única que tem essas dificuldades. E aí eu comecei a abordar mais assuntos de psicologia, comecei a falar das minhas próprias questões psicológicas, das minhas dificuldades. E conforme eu fui adquirindo mais conhecimento, eu ia trazendo as coisinhas que eu aprendia na faculdade, nos estudos. E aí eu comecei a misturar o que antes era um Instagram só fitness, uma blogueira fitness, eu comecei a misturar com assuntos de psicologia e saúde mental, na intenção de ajudar as pessoas, né? E aí, conforme eu me formei, aí eu sempre continuei estudando, fiz curso, pós, com a minha própria experiência ali com os meus pacientes, eu ia aprendendo também. E aí eu fui trazendo cada vez mais conteúdos e aí eu fui começando a ter mais autoridade também para falar, né? Porque a gente vai aprendendo mais. E, nossa, o que eu mais gostava é que as pessoas falavam, nossa, me ajudou muito, vídeos são muito importantes. Aí eu ficava muito feliz, porque é legal, né, você poder ajudar as pessoas com sofrimentos ali psicológicos e emocionais. Que às vezes é só um pouquinho de informação que poderia aliviar esse sofrimento, né? E aí eu comecei a mesclar, porque o treino, ele fazia parte da minha vida, da minha rotina.
né? E aí algumas pessoas até criticavam um pouco, uma psicóloga misturando treino, roupa de academia, biquíni com psicologia. Só que na minha cabeça eu não queria separar, porque as pessoas gostavam muito da minha vida, da rotina que eu tinha, da disciplina de conseguir me alimentar bem e treinar. Eu falava muito sobre alimentação para pessoas que tinham questões com alimentação, muita restrição na alimentação, então isso ajudava. Olha, você não precisa se restringir tanto para você ter um corpo legal, para você conseguir emagrecer. E então eu senti que não queria separar, porque a rotina ali também era uma parte do que ajudava as pessoas, né? E aí, com o tempo, eu fui modificando. Hoje em dia eu ainda tenho o fitness, mas bem menos. E eu tenho muito mais conteúdo de psicologia, mas eu tento manter ali uma partezinha da minha rotina, porque isso incentiva, né? A gente sempre fala muito na psicologia de uma rotina saudável, de você conseguir conciliar ali treino, uma boa alimentação, trabalho, manejar estresse, ter momentos de descanso, de lazer, uma vida social com boas relações. Então, a minha vida hoje é uma vida assim, e eu vou compartilhando para que as pessoas entendam que aquilo ali é o que traz bem-estar. E aí eu acho que agora eu consegui encontrar um ideal do que eu gostaria. Mas hoje eu me considero muito mais uma psicóloga que traz conteúdos de saúde mental do que uma influenciadora. Eu fui parando as parcerias, eu não faço mais parceria, fui cortando algumas coisinhas, e aí hoje eu trabalho mais apenas trazendo conteúdos que ajudam as pessoas. A intenção é somente essa. Que Hoje, então, lindo, muito é bonito. muito bacana. Hoje, então, você não tem assim, não tem o seu trabalho enquanto influenciadora, não é um trabalho, é só uma satisfação, não é um Aham. trabalho. Sim, Ah, exato, exato. Hoje em dia faço só para poder ajudar as pessoas, sabe? interessante, viu, Ju? E eu fiquei com uma curiosidade. Fala, Ju, eu Qual? estou falando sem parar. Não, pode falar. Aline, assim, muita gente começa a fazer exercício assim por estética. Aham. Como usar a psicologia para criar uma constância, mesmo quando a pessoa não tem motivação? Uhum. Olha, é difícil essa pergunta, né? Mas o que eu vou tentando trabalhar com os meus pacientes e até com as pessoas no Instagram é a questão de você começar aos poucos. Buscar um ambiente em que você goste, que você se sinta confortável, que seja um ambiente mais caloroso, acolhedor. Eu acho que o ambiente ali que você está se exercitando, as pessoas ao redor, elas incentivam muito. Isso foi um diferencial para eu conseguir começar também. Eu entrei numa academia que as professoras, elas chamavam você, elas cobravam, elas juntavam todo mundo. Então, eu fiz muitas amizades ali, e isso me incentivava muito a treinar. Então, você começar no ambiente que você gosta, começar aos poucos, não desistir no primeiro dia ou no primeiro erro, que as pessoas consideram um erro. Hoje eu já faltei, falhei. As pessoas são 880, né? Aquela coisa polarizada. Eu tenho que ser perfeito. Se eu não for perfeito, eu desisto de tudo. E não é Uhum. assim, né? Eu sempre falo, errou no dia, continua no dia seguinte. Insiste, vai tentando, porque vai chegando um momento em que você uma hora gosta. Eu não gostava de me exercitar. Eu ia porque eu queria mudar meu corpo, por estética. Só que depois eu fui começando a gostar. E aí você começa a ter alguns resultados, você aumenta um pouquinho o peso, você vai conseguindo, você vai percebendo que você vai se superando, isso aumenta a sua autoconfiança, a sua autoestima. Daqui a pouco você vai se vendo fazendo coisas que você não se achava capaz. Então, eu sempre acho que a gente tem que começar devagar, não desistir do primeiro erro, continuar insistindo, porque isso vai levando a um hábito e estar num lugar que você se sinta confortável, que você goste. E E, isso e além vai de tudo ajudar. isso, né, os hormônios, né, que são liberados Aham. através do exercício. E é muito legal, assim, por exemplo, chegar numa psicóloga que vai falar que precisamos cuidar do biopsicossocial, Aham. espiritual, e ela realmente é aquela figura ali, ela diz, eu cuido, eu malho, é assim. Então, ela fala da própria experiência dela. Porque às vezes a gente vai, por exemplo,
vai num cardiologista e aquele cardiologista assim, sedentário, aí você fica sem muita credibilidade, né? Aí vai numa psicóloga que ela fala, você tem que se exercitar, o exercício faz parte, ajuda na saúde mental, e olha para ela toda lindona, gatona, e ela, eu malho todos os dias, então fica mais fácil, porque ela usa esse benefício para ela, né? Aline, por conta disso, né, por conta do seu perfil, né, você acabou pegando um grupo, um misto, né, de pessoas que estavam com essas questões ligadas a corpo, dificuldade, né, de questões corporais variadas, né, transtornos de imagem, ou não, ou de transtornos alimentares, ou não, não aconteceu nada disso. Olha, eu peguei alguns pacientes assim com essas dificuldades, pacientes que tinham dificuldade de conseguir ter uma disciplina, pacientes com questões de autoimagem, até porque eu mesma já falei sobre as minhas próprias questões de autoimagem que eu também tive, eu fui aprendendo a cuidar disso conforme eu ia identificando que eu tinha esse padrão. Também tive pessoas que me procuraram, atletas que a autoestima ou psicológico atrapalhavam muito ali na questão de conseguirem ter um bom desempenho. Mas eu falava também muito sobre a vida, né? Então eu tive pacientes assim com vários problemas diferentes. Mas sim, até hoje eu tenho pacientes que eu trato com transtorno alimentar e que eu vou tentando ali mostrar para eles que essa restrição não precisa ser assim, eles podem manter uma estética que eles querem sem precisar estar restrito, então eu vou trabalhando toda essa questão. Mas sim, algumas pessoas também me procuraram por se inspirar na disciplina que elas viam em mim. Né? Eu lembro que eu tenho um paciente até que uma vez ele me procurou e falou, não, eu olhei, eu vi, nossa, ela treina, ela é forte, ela é disciplinada, né? Ela vai me ajudar a conseguir engatar nos meus treinos. Então, sim, algumas pessoas também Não deixa de vieram. servir de modelo, né? Um modelo, Aham. né, para o Ô, paciente. Aline, você, assim, na sua trajetória, você já viu e pode contar para a gente, assim, sei lá, um caso de alguém que melhorou, né, a questão da saúde mental, procurou por alguma questão mental, emocional, e melhorou por causa do exercício físico? Sim, sim. Eu tenho alguns pacientes. Eu tinha uma paciente que ela era muito autocrítica, né? Tinha muitos pensamentos autodepreciativos. Ela já era uma pessoa muito bonita, mas ela não se via assim. Uma vez ela mandou uma foto dela na praia. Eu falei, mas você tem um corpo muito bonito, você tem um corpo padrão, talvez você tenha algumas coisas que você queira mudar, mas você precisa ir começando primeiro a reconhecer que você já é uma pessoa que tem o seu valor, que tem a sua beleza e que você pode ficar mais bonita ainda. Ela tinha muita dificuldade de conseguir engatar na terapia. Na terapia não, nos treinos, na academia. E aí, aos pouquinhos, ela foi indo, toda vez que ela falava assim, essa semana eu não fui, não tive vontade, meu humor não permitiu. Eu falei, tudo bem, na semana que vem você tenta ir novamente. Se você não conseguir 5 dias, e 2, 3, já é alguma coisa. E aos poucos ela foi conseguindo gostar e hoje virou um hábito também para ela. Hoje ela até fala, meu corpo tem mudado, as pessoas têm reparado, meu ombro, minha perna, e ela está se gostando mais ainda. E hoje em dia ela ama treinar. A gente foi fazendo esse trabalhinho de formiguinha. Tudo bem se você errar no início. Não desiste, continua. Não é assim perfeito ou zero. É É uma entre erros e constância, né? acertos. Exatamente. Aline, Ali, assim, pode falar, Cláudia. não, a minha dúvida é que você falou que sofreu preconceito na faculdade justamente por ser fitness, né? E aí eu pergunto, por exemplo, tem também uma outra idealização muito grande de que o psicólogo não tem problemas, né? Que o psicólogo é perfeito. E aí você expondo as suas dificuldades, isso de alguma forma você percebeu alguma crítica, algum preconceito ou não? Como é que foi isso? Olha, pelo contrário, quando eu expunha ali as minhas questões, as pessoas se identificavam e isso gerava engajamento.
E aí as bacana. pessoas me procuravam, porque eu acho que as pessoas, eu tento passar para os meus pacientes, e até hoje eu faço isso, não uma imagem de perfeição, porque ninguém é Uhum. perfeito. Eu tento passar para eles que ser humano, que errar, que ter dificuldade é completamente normal e que isso vai levar a gente a um crescimento e uma evolução, se a gente conseguir aceitar aquilo, trabalhar aquilo na gente. Então, em vários momentos, eu falei de dificuldades minhas, até a questão do treino. Eu fui descobrindo que a minha obsessão pelo treino também era uma hipercompensação de uma baixa autoestima e pensamentos autocríticos. E aí, às vezes, eu Interessante. até falava para os meus pacientes, né? Às vezes, o que vocês estão vendo aqui, que vocês admiram e parece uma disciplina, pode ser uma compensação de questões psicológicas e mentais. Eu mesma tinha uma baixa autoestima, me criticava muito, já tive, passei por fases que meu corpo já estava muito bonito na época, eu não conseguia reconhecer. Hoje eu vejo fotos antigas e falo, caramba, como minha mente estava distorcida. Então, tudo também que eu tinha, que é a minha obsessão, era uma hipercompensação de questões psicológicas. Eu tive distorção de imagem também. Eu fui ficando muito forte e eu me via muito magrinha, porque eu sempre fui magra e eu não gostava de ser magra. Aí uma vez eu lembro que uma colega da faculdade me encontrou na rua depois de um tempo e falou: Nossa, como você tá forte. E eu falei: Você acha? Porque na minha cabeça eu ainda estava muito magra. Então, eu sempre falei sobre as minhas dificuldades, as pessoas se sentiam entendidas, essa pessoa vai me entender, ela não vai me julgar, e elas me procuravam. Muitos dos meus pacientes vieram pelo Instagram, e eu nem Mas que imaginava. interessante. Eu lembro que na faculdade eu ficava pensando, como que eu vou divulgar meu trabalho? Vou fazer cartãozinho visita, deixar nos lugares. E eu nem precisei fazer isso, porque as pessoas começaram a me procurar por causa do que eu compartilhava no Instagram. E eu nem imaginava que isso poderia acontecer. Eu compartilhava mesmo para ajudar. Eu lembro que uma vez eu falei de uma dificuldade que eu tinha de guardar dinheiro e de comprar compulsivamente. E que eu estava mudando aquilo e que aquilo era por uma compensação também de outras coisas. Aí eu lembro que uma menina mandou o vídeo para a irmã dela que tinha dificuldade com compras e falou: procura ela que ela vai te ajudar. E ela me procurou inicialmente por causa disso, sabe? E aí eu comecei a pensar, a gente às vezes tenta passar uma imagem de perfeição nas redes sociais, né? Isso, na verdade, só faz as pessoas se sentirem mais defeituosas ainda. Muito, É mais muito do que a gente já se importante isso, sente, Aline, muito importante isso que você está falando. né? Então, Cria eu uma tento trazer. idealização completamente distante da realidade, né? Aham, exato. E aí eu tento trazer mais humanidade e realidade, sabe? Até em relação à estética, eu não uso filtro, eu tento mostrar ali os meus defeitos, eu trago, às vezes, conteúdos, né, de famosos com a pele real, eu tento trazer que essas coisas que as pessoas julgam que é um grande defeito, na verdade, é super normal e natural. Então, eu tento trazer, na verdade, ali realidade e saúde mental, porque a gente vive um desserviço nas redes sociais hoje em dia, né? É De isso aí, influenciadores que só Aline. influenciam consumo, uma estética irreal, um padrão de vida, uma vida que a gente sabe que é um recorte, não é realidade. E Então, isso eu só tento traz trazer. adoecimento, né? Adoecimento Exato. porque a outra pessoa ela vai se sentindo sempre inferior. Não, E não, né? no caso da Aline, né, ela falando que as pessoas se identificaram, porque é muito mais fácil você querer seguir um caminho difícil, Uhum. segurando na mão de alguém que já passou por ele. Aham. Então, quando ela fala da dificuldade, então a pessoa, você segura minha mão, porque ela confia, ela disse, ela já passou pelo que eu estou passando. Então, Sim. mas quando mostra aquela perfeição, você se distancia porque você já se sente inferior. Então, assim, se mostrar o lado humano, né, que é o real é o humano, né? Mostrar esse lado humano atrai as pessoas, né? Até na questão da mediação de conflitos, tem uma ferramenta que é normatização, quando você normatiza um assunto, que as pessoas se identificam, então elas se sentem mais acolhidas, né. Ô Sim. Aline, e como você faz? Me conta aí o segredo. Como você faz para dar conta?
de atender pacientes, de gravar conteúdos, de treinar e ainda de ter a sua vida pessoal. Me conta aí esse segredo, fofoca aí. Isso é um desafio, realmente, sabe? Então, é difícil. Eu trabalho isso também na terapia com os meus pacientes, né? Porque a gente tenta dar conta de tudo. E hoje em dia, principalmente para as mulheres, existe muita cobrança de estar esteticamente se sentindo bem, dar conta da vida pessoal, da vida social, trabalhar, ser bem-sucedida e ter hobbies e viagens e tudo isso, né? E ainda ser aqui uma pessoa admirável nas redes sociais, né? Treinar, então dormir 8 horas, se alimentar bem, é muita coisa, né? É muita coisa. Eu sempre falo que é impossível segurar todos os pratinhos ao mesmo tempo. E que às vezes a gente vai decidindo que batalha a gente quer lutar no momento. Então, por exemplo, hoje eu amo treinar, treinar é habitual, é como escovar o dente. Se eu não for treinar, eu sinto falta. Só que a minha vida hoje é muito mais corrida, porque eu tento dar prioridade para os estudos e para o trabalho, né? Então, isso toma mais conta da minha vida hoje em dia. Então, hoje, eu já não treino mais tantas horas quanto eu treinava antigamente. Eu diminuí um pouco. Se antes eu treinava 6 dias na semana, hoje eu treino 5, às vezes 4, porque tem dia que o trabalho não me permite treinar. E tudo bem, eu antes tinha muita culpa, eu fui passando por um processo e hoje em dia eu entendo que a gente continua treinando, a gente hoje mantém ali um corpo um pouco mais acessível, mais fácil de se manter, porque quando você chega no corpo que você quer, nada muda, você tem que manter, e é trabalhoso manter. E a nossa vida é cíclica, ela passa por fases, né? Então, tem fases que o trabalho ou a vida pessoal me exige mais, eu vou ter que diminuir o meu ritmo de treino. Então, a gente vai estar sempre ali tentando equilibrar esses pratinhos. Então, hoje em dia, eu treino menos horas, eu treino 1 hora por dia. Antigamente, eu ficava 3 horas na academia ou no boxe treinando. Hoje em dia, às vezes, eu tenho 40 minutos só para treinar. Aí eu falo, Aline, treino bom é treino feito. Vai lá rapidinho, treinou e volta correndo para você fazer suas coisas. Não precisa ficar 2 horas na academia. Então, o meu Instagram, eu estou tentando reformular a forma como eu vou fazer. Então, eu continuo no Instagram influenciando ali, mas eu não estou conseguindo criar os conteúdos na intensidade, na frequência que eu gostaria. Porque aí, durante a semana, eu tenho que estudar e trabalhar. Aí, no final de semana, eu também quero ver minha família, tá com a minha filhada, meus amigos, meu namorado. Aí, e tenho que descansar um pouquinho também. E aí não tô tendo tempo para gravar o vídeo, editar, porque isso leva tempo, dá trabalho. Aí eu tenho me cobrado muito nessa parte, porque o Instagram é uma coisa que eu não quero deixar. Eu gosto de estar ali e trazer um pouquinho de saúde mental para as pessoas. Então, a gente vai tentando conciliar, mas às vezes eu deixo alguns pratinhos cair, gente, porque não dá para manter tudo não, sabe? E tá tudo bem, e é isso que é um ser humano, né? Exatamente. É isso Porque aí. às vezes não é nem um cansaço físico, é um cansaço mental, sabe? E aí, às vezes eu sinto que é muita informação, sabe? E eu preciso não pensar muito, tirar um dia às vezes para não pensar muito, para que eu consiga estar bem na semana para poder atender bem os meus pacientes. Então, é difícil realmente equilibrar tudo. E aí eu também vou dando às vezes os meus exemplos, aquela técnica de psicologia, de autorrevelação, para os meus pacientes que se cobram muito, ter que dar conta de tudo, sabe? Aham. Que bacana, Aline. Então, você continua com a TCC, né, na abordagem terapia cognitivo-comportamental? Sim, a TCC é minha queridinha. Nossa, eu amo. Aí a gente vou estudando, né, as abordagens e as extensões que vão surgindo, né? Eu tenho estudado muito sobre a terapia da aceitação e compromisso, Que bacana, terapia dos Aline. esquemas, que eu gosto muito. Eu estou sempre buscando estudar, eu acho que a gente está sempre se atualizando, né? Sempre. Então, o estudo é uma coisa que é prioridade para mim hoje em dia também. Então, às vezes, entre ir treinar e estudar, eu dou uma preferência para os estudos naquele dia. Mas eu sempre falo assim, durante a semana, eu nunca fico mais de uma semana sem treinar. Pelo menos 3 vezes na semana, se for uma semana muito corrida, eu fui treinar. Porque treinar é o que eu falei, é uma coisa que eu sinto falta, é como escovar os dentes. Se eu ficar uma semana sem treinar,
é estranho para mim. Eu gosto, é habitual, sabe? Então a gente vai tentando equilibrar. A gente encontra o equilíbrio, perde, encontra, perde. A gente está sempre ali tentando manejar tudo, né? É isso aí. Aline, você acha que hoje as redes sociais ainda continuam fazendo esse desserviço, como você comentou, né, de criar imagens idealizadas, distantes da realidade, que, na verdade, trazem muito mais sofrimento do que um bem-estar, um serviço, né, para as pessoas? Sim, eu acho que sim, e às vezes eu trabalho isso, eu vejo isso no consultório, por exemplo, pessoas buscando um padrão de estética de corpo irreal, Uhum, sabe? Aquela coisa que você só vê nas redes sociais, que na vida real não é uhum, assim. A pele tem marcas, tem textura, a gente tem até uma pessoa muito magra tem celulite, uma uhum. pessoa com corpo padrão tem celulite. Importante você falar isso, né? Que é uma pessoa fit. Aham, eu tenho celulite, Nossa, sabe? Então, eu vou tentando trabalhar isso na cabeça deles, com uma ostentação muito grande, né? Às vezes, as pessoas, hoje em dia, não acham a casa delas uma casa ruim, tem que ser aquela casa instagramável, aquela casa muito chique, muito tecnológica. E aí, a gente aprendeu a ver conforto no nosso lar, a gostar do nosso lar, uma casa que pode ser simples, mas que é uma casa acolhedora, que é o seu refúgio que você gosta. Então, relações também normais, a gente vê ali, às vezes. Eu lembro que uma vez uma paciente minha falava de uma menina que ela seguia, que o relacionamento dela era o objetivo que ela gostaria de um relacionamento. E aí eu falei, olha, você sabe como é que é esse relacionamento, né, nos bastidores? E aí uma vez eu lembro que ela chegou para mim e falou assim, você não sabe. Eu falei assim, o que? Ela, uma conhecida minha conhece a fulana e falou que o relacionamento dela é horrível, que ele já traiu ela, que ela é super insegura, que não sei o que. Eu falei assim, pois é, esse relacionamento que você estava se comparando, achando que era o relacionamento ideal. Então eu vou tentando trazer um pouco de realidade para as pessoas que acabam consumindo demais a rede social e vivendo num mundo paralelo, que não é o mundo real, sabe? uhum. Mas eu acho sim que a gente tem muitas pessoas hoje trazendo um desserviço, informação que não é verdade, informações que não se enquadram dentro da realidade, sabe? Julgamentos, ostentação vazia, tudo isso, né? E eu tento ter Bacana. muito cuidado para. Eu penso muito assim, tudo que eu vou trazer. Às vezes eu penso assim, isso vai agregar em alguma coisa? Porque antigamente eu percebia que eu também precisava de uma autoafirmação. Então eu Olha usava que muito a rede legal. social, eu usava muito a rede social para isso. E aí eu comecei a pensar, mas eu quero causar nos outros o mesmo que eu sentia? Não, né? Uhum. E aí eu comecei a modificar. E aí toda vez que eu vou postar alguma coisa, eu me questiono, isso vai agregar em alguma coisa ou não? Eu trago alguns conteúdos também de autocuidado, eu gosto muito de moda, de me vestir bem, então eu posto ali algumas coisinhas de moda, mas eu tento trazer tudo com muita consciência, né? Para que não seja mais uma dessas pessoas que fazem as pessoas se sentirem fracassadas, inadequadas, Uhum. porque elas não estão toda semana na Europa, ou que a casa delas não é instagramável, ou porque elas têm uma marquinha aqui de um sorriso no rosto delas, entendeu? Isso é muito Ô, importante. isso é muito importante. Ô, Aline, você falou que, assim, quando você estava na faculdade, as pessoas diziam, ah, não tem cara de psicóloga. Então, você já desde bem antes, já vem sofrendo críticas, né? E na internet, onde você coloca a cara e tem haters, tem comentários pesados, como você lida com isso para que não venha afetar o seu emocional? E se tem alguma técnica da psicologia que ajuda você a lidar com essas situações? Olha, hoje em dia eu lido melhor com as críticas. Eu vou falar que hoje em dia eu tenho menos haters no meu Instagram, né? Antigamente eu tinha mais. Mas eu vou te falar que eu teve uma época que eu cheguei até a gostar dos haters, porque uma vez eu postei um conteúdo e teve muita crítica. Só que aí teve muita gente criticando, muita gente me defendendo,
toda aquela interação, aquele post, ele bombou, teve muita curtida, muito comentário, e eu fiquei ganhando muito seguidor, ó, por meses. Eu lembro que 3 meses depois eu ainda ganhava seguidor daquele conteúdo. E aí eu comecei a pensar, nossa, até que hater é bom, né? Eles trazem, eles movimentam, né? Antigamente, eu sentia um pouco, às vezes eu batia a boca, né, na rede social ali com a pessoa. Depois, eu comecei a ter mais maturidade, e aí eu comecei a entender que nem todo conteúdo é para todo mundo. Algumas pessoas ainda não conseguiram ultrapassar alguns mecanismos de defesa do cérebro delas, então elas vão ali ter que rebater. Uma vez eu fiz um post falando sobre pessoas negacionistas, e aí vieram algumas pessoas me atacar, né? Tipo, uma pessoa chegou e falou: ai, nossa, só consegui prestar atenção na voz chata dela. E aí eu fui e falei assim, nossa, um conteúdo de 10 minutos falando sobre uma coisa muito importante, e a única crítica que você consegue fazer é sobre a minha voz, então não tenho nada para argumentar com você. E aí eu comecei a ser mais inteligente na hora de lidar com essas pessoas, e algumas simplesmente eu ignorava, não me importava mais tanto. Então, depois de um tempo assim, você vai tendo mais maturidade para você lidar. Quando a gente também fortalece a nossa autoestima, né? A gente não, Uhum. eu não me importo mais tanto, essa pessoa que não gosta de mim, e tá tudo bem, eu não preciso agradar a todo mundo. Aí eu só falo, olha, então não me siga, vai seguir outra pessoa que você goste mais, não precisa vir me atacar. Mas também, se ela tá me atacando ali, eu não me importo muito. Eu até deixo o comentário para quem quiser ver, ver. Eu acho que um ataque diz mais sobre a própria pessoa, né? Do que quem está sendo atacado. Até porque eu já dei esse exemplo do meu Instagram e eu falo para os meus pacientes também, quando eles sentem inveja ou raiva, alguma coisa assim, eu falo, olha, quando eu estava deprimida, que eu ainda não treinava, não fazia minha faculdade, eu estava muito mal comigo e com a minha vida. E eu também já fui uma vez uma hater no Instagram de uma menina, sabe? Ela tinha uma vida que para mim parecia a vida perfeita. Ela escreveu alguma coisa ali com erro de português. Era o que eu precisava, achei um defeito nela. E aí eu fui lá falar, nossa, tão bonita e rica, escrevendo errado. E aí depois eu fiquei, nossa, Ariane, que coisa feia, né? Você quer ser esse tipo de pessoa? E aí eu entendi que, na verdade, eu estava mal comigo mesma. Então eu precisei atacar uma outra pessoa para poder tentar me sentir um pouquinho melhor. E aí hoje eu encaro que as pessoas que me atacam de alguma forma, ou talvez elas realmente tenham uma crítica válida, eu não sou perfeita, ok, posso ter falado uma besteira, posso ter errado, ou às vezes elas não estão bem, como eu já estive um dia igual a elas, e talvez tomara que elas passem pelo caminho que eu passei e se sintam melhores com elas mesmas. Se eu puder ajudar, eu tento ajudar. Se não, eu torço para que elas consigam se sentir melhor, porque é muito bom quando a gente passa por esse momento. Eu acho é muito bonito ver isso, né, Aline? Porque você mostra um amadurecimento muito grande, né? Que realmente as pessoas hoje em dia, né? Todo mundo, qualquer idade, qualquer situação, qualquer momento com acesso à rede social, pode fazer isso, né? Atacar os outros, criticar, as pessoas brigam, batem boca, e às vezes assim, né? Se fazem muito mal. E essa maturidade é muito importante para lidar com as redes sociais. Sim. E nem todo mundo tem esse processo, muitas vezes fica estagnado, né? Sim, verdade. As pessoas ficam estagnadas. Eu sempre tento me lembrar do meu início, das minhas dificuldades iniciais. E aí eu vou sempre trabalhando em mim, Aline, essa pessoa está passando pelo processo dela assim como você já passou um dia. Então, não leva para o pessoal. É claro que algumas coisas eu argumento sempre quando necessário, de forma coerente. Eu não caio em ataques, eu brinco com os meus pacientes que eu gosto muito de filosofia, que é muito importante para a nossa área também, né? E eu gosto muito do estoicismo. O estoicismo me ajudou assim num ano muito difícil na minha vida e eu pratico até hoje, né? Então assim, eu sou uma pessoa muito estoica. Então se alguém tenta me provocar, uma vez uma pessoa começou a me xingar, me ofender, e eu nem aí, você não me ofende, sabe? Se você quiser conversar, argumentar, tiver lógica pra gente resolver, a gente vai fazer. Agora, ficar me xingando, eu não vou agir como você. Me provocar não resolve. Então, não tenho mais nada para falar, vou me retirar. Ou Então, seja, a Aline fala assim: "Eu sou tratada e analisada.
Eu não sei se ela pegou a professora Maria Cristina, eu acho, que ela dizia, vai se tratar para ter uma vidinha melhor. Eu peguei a Maria Cristina, eu adorava ela. Eu também. Ela era meio carrasca, né? O pessoal tinha uma coisa com ela, mas eu Eu adorava. amava ela. Ela vai se Eu tratar para ter uma amava. vidinha melhor. Aham, eu amava ela. Aprendi muito com ela, Ô, entendeu? Aline, você acha que o curso de psicologia, assim, foi um diferencial na sua vida ou contribuiu também, não só, né, para a sua vida profissional, mas foi um crescimento pessoal para você? Eu brinco muito, né? Eu sempre falo no meu Instagram para os meus pacientes que eu fui minha própria cobaia. É claro, né? Eu tenho minha psicóloga, fiz terapia há anos, porque uma pessoa de fora vê nossos pontos cegos ali que todos nós temos, né? Inclusive nós psicólogos. Mas eu ia estudando e eu falava, nossa, sou eu, caramba, isso aqui diz muito sobre as minhas dificuldades, nossa, eu fazia isso. E aí eu ia tentando praticar tudo aquilo que eu aprendia, que eu estudava. Eu sempre falo, né? Eu gosto de ser o que eu digo que eu sou. Tudo que eu prego, eu faço. Então, eu não me sinto bem em ser hipócrita, falar uma coisa e não praticar aquilo na minha vida, né? Então, a psicologia, ela mudou a minha vida em relação a tudo, ao meu lado pessoal, trabalho. Hoje em dia eu trabalho com uma coisa que eu amo, é muito menos sacrificante. Eu lembro que na época da faculdade eu passava 8 horas dentro de um trabalho que eu odiava, e eu lembro de me questionar. Nossa, a gente passa a maior parte do tempo trabalhando, né? Me sinto escrava, presa aqui dentro, vai ser assim minha vida toda. E hoje em dia não, eu trabalho para mim. O meu trabalho tem um sentido muito grande. Eu gosto de poder ajudar os meus pacientes. Quando eles me falam assim, caramba, você me ajudou muito. Quando eu vejo a evolução deles, eu fico muito feliz. O restante é consequência. Então, a psicologia mudou a minha vida. E eu lembro que quando eu estava em dúvida que curso fazer, porque antes de eu chegar em psicologia, eu quis fazer de tudo, né? Quando eu era adolescente, eu queria ser veterinária, depois eu queria fazer direito, contabilidade. Aí eu comecei fazendo administração, né? Quando a gente não sabe o que a gente quer fazer, eu vou fazer administração. Mas eu fui muito influenciada pela família, né? Porque falavam assim. Psicologia não dá dinheiro. Minha família, ninguém nunca fez uma terapia. Não sabem quanto um psicólogo cobra as áreas da psicologia, não sabem nada. Mas você Eles pelo menos indicam alguém para você para fazer terapia, já que eles não indica, fazem. agora indica. E na E ouro vira época, um valor, né? aham, e eu acho que naquela época também, não sei se você lembra, se vocês lembram, gente, mas até na minha época com você, Cláudia, acho que não se falava tanto assim da importância da psicologia e da saúde mental. É, Né? Acho que um ponto positivo das redes sociais é que, bem ou mal, a gente fala muito hoje em dia sobre isso, né? Eu vejo muito post errado, falando besteira de psicologia, mas que hoje em dia, bem ou mal, as pessoas buscam mais e não sentem mais vergonha de dizer que elas fazem terapia. Eu vejo pessoas até Uhum. falando com orgulho, eu faço terapia, e eu acho que isso foi um ponto positivo da rede social, né? Então, a minha família me influenciou, não faz psicologia não, você não vai ganhar dinheiro com isso. Aí eu comecei fazendo administração. Lá eu tive uma matéria de psicologia organizacional. A professora, ela era psicanalista. Nossa, eu fiquei apaixonada. Falei assim, eu escolhi errado, é psicologia. Eu terminei aquele semestre, na hora ali eu fui na faculdade, troquei, e aí eu comecei a psicologia e eu não me arrependo, assim. Eu amo a muito psicologia. Bem-vinda, que bacana. bom! Quanta gente ganhou com isso! Não foi só você que ganhou com isso. Sim, sim. Fala aí. Verdade, muita gente. Você tem quanto tempo já de formação de psicologia? Eu me formei no no primeiro semestre de 2019. Tá, A colação de 2019, grau, então a colação de grau foi em julho, se eu não me engano. tá. E aí Então, eu comecei a mais ou menos uns atender 7 anos, né? isso, eu comecei a atender em 2020, depois que eu peguei a minha carteira. E aí, assim, minha primeira paciente veio do Instagram mesmo, né? E aí eu Legal. fiquei super Aí, nervosa. Falei aí assim, vamos lá, pensando vamos nisso, fazer o melhor que a gente pode. E aí é, foi indo. Isso aí. aí pensando nisso, Aline, assim, por exemplo, há 7, 8 anos atrás, né? Quando você iniciou, o que você diria para a Aline de 7, 8 anos atrás, assim, como psicóloga agora?
Uhum. Eu diria para não ter tanto medo, que vai dar tudo certo. E se você está com medo, estuda, se profissionaliza cada vez mais, se atualiza, que isso vai te dar uma direção, você vai saber o que fazer. Muito bom. Perfeito, né, Ju? Perfeito. E se você pudesse deixar, assim, gravado na mente das pessoas que vão te ouvir, né? Que você tem muitos seguidores, todas as pessoas, vai estar no YouTube a gravação desse podcast. Uma frase que você gostaria de deixar, se você tivesse o poder, assim, essa frase vai ficar na cabeça das pessoas. O que você deixaria? Essa frase não é minha, ela é de alguém famoso, eu não lembro quem, mas é uma frase que eu aprendi com o tempo, que ele fala assim: as pessoas superestimam o que elas poderiam fazer em um ano e subestimam o que elas poderiam realizar em 10 anos. Isso serve para um aprendizado, para mudar a sua vida, para adquirir uma nova habilidade. Se permita ser inexperiente, errar e continuar. Isso vai te levar longe. Que lindo! É isso aí. Você gostaria de falar sobre algum assunto que talvez nós não vamos falar sobre isso para concluir? Não, acho que eu falei tudo que eu queria falar. Foi bem Que legal. bacana. Gente, Então, muito obrigada, Aline. Obrigada mais por uma vez, Fala, mim. muito obrigada. Foi muito um prazer. obrigada, é um prazer receber você. A gente aprende muito, né, Ju? E acho que as pessoas vão amar, né, ter essa oportunidade de conhecer um pouco mais, que os seus seguidores já conhecem, né? Mas quem não é seguidor vai ter oportunidade. E assim, é um orgulho para mim, que fui sua professora, ver Eu comecei a hoje ser essa seguidora hoje, profissional de viu? qualidade. Oi, Ju! Eu comecei a ser seguidora hoje e já estou apaixonada. Ai, que bom. Fico muito feliz. Então, muito obrigada. Então, vamos para o brinde, né, Ju? Obrigada, Aline, Muito por obrigada, ser Aline. uma pessoa tão simples, tão humilde, por se permitir, né, passar para as pessoas o seu lado humano, o seu lado real, né? Porque as pessoas costumam passar muito em real. Então, você passar o seu lado real. E o seu lado real é lindo! Um Obrigada, brinde! gente. Obrigada pelo convite. Brinde. Brinde.